Oi! É, No outro vídeo, tanto que antes de falar alguma coisa eu já arrumei o formato aqui. Eu tinha feito a gravação para deixar no IGTV, só que meio que eu falei mais do que minha boca no último vídeo, né? Então deu um vídeo bruto de uns 35 minutos e eu cortei só um pouquinho o começo e o fim. E vocês viram o tamanho dele. Então, como eu decidi já deixar mesmo para o YouTube, eu já deixei nesse formato aqui mesmo com a gravação na horizontal. E queria agradecer para as pessoas, né, que já se inscreveram no canal. Inclusive se inscreve se você não está inscrito, né? É interessante, né? Procuro sempre trazer coisas boas aqui. Não sei do que vai ser esse canal, se vai ser voltado só para leitura e literatura. Provavelmente vai ser uma coisa aleatória. Mas assim, esses primeiros vídeos, a maioria deles acabou focando muito mais em leitura. E a mesma coisa do vídeo de hoje. Eu pedi há uns dias atrás sugestão lá no meu Instagram e algumas pessoas já deram sugestões. E esse vídeo já é de uma dessas sugestões. Que são, eu escolhi 5, mas são 5 dicas de como que você pode ter um apreço maior pela leitura ou ter um pouco mais de paciência ou desenvolver gosto pela leitura mesmo. São dicas que eu acabei separando porque não é todo mundo que gosta de ler e na realidade eu acredito que todo mundo goste um pouco sim de ler. A pessoa ela só não procurou nos locais ainda que são mais interessantes ou ela não descobriu ainda qual que é o tipo de leitura que ela gosta mais. Primeira dica. A gente tem que procurar assuntos que sejam do nosso interesse. Então não adianta nada eu decidir que eu quero ser uma leitora e eu começar a pegar livros que são os mais vendidos ou livros que estão mais expostos, tanto em livrarias digitais quanto em livrarias físicas, ou simplesmente um livro pelo título ou pela capa. Você precisa procurar assuntos que te interessam. Então, se o que te interessa é a vida de um artista, você gosta muito daquele artista, você vai procurar uma biografia dele. Se você gosta muito de música, você pode procurar livros que falam sobre música. Se você gosta muito de dança, você vai procurar livros que falem sobre dança. A mesma coisa, esportes, cinema, teatro, fofoca, porque o hábito da leitura, ele se desenvolve conforme você pratica. Você não vai começar lendo calhamaços logo na primeira semana que você decide que você vai começar a ler. É uma coisa que vem meio que aos poucos, vai se desenvolvendo meio que aos poucos. Segunda dica. Você não precisa se obrigar a ler alguma coisa só pelo status de estar lendo aquilo. Eu acabo vendo que muita gente peca porque acaba escolhendo um livro por ele ser um clássico e por ouvir de outras pessoas que obrigatoriamente ele tem que ler aquilo. Eu não estou aqui me referindo àquelas leituras obrigatórias de escola ou pré-vestibular e Enem. Eu estou falando daquelas coisas tipo uma pressão social. Eu não acredito que você nunca leu O Senhor dos Anéis. Nossa, eu não acredito que você nunca leu Harry Potter. Acredite, não é todo mundo que tem o mesmo gosto e não é todo mundo que tem a mesma preferência e tempo disponíveis para pegar e ler O Senhor dos Anéis, para ler 7 livros do Harry Potter ou para ler qualquer outra coisa, seja saga ou livro individual. E o mesmo cabe também a livros que são hypados, né? Não vai atrás de um livro só porque ele é hype. 50 Tons de Cinza foi um hype há uns anos atrás. Tem muita gente que gosta, mas não é o tipo de literatura que todo mundo vai gostar de ler. Eu, por exemplo, não gostei. Eu li os 3 livros e, assim, poderia ter gasto esse tempo em outras coisas. Mas foi aquela questão, né? O hype. Então, a gente meio que se vê obrigado em algumas situações a ler
as coisas só porque elas estão na moda ou porque dizem que você tem que ler para você conhecer. Você é a única pessoa que se conhece. Você é aquela pessoa que sabe muito bem do que você gosta e do que você não gosta. Não se obrigue a ficar lendo coisas só porque o grupo social começa a colocar na sua cabeça que aquilo é essencial, é necessário. Você decide o que é necessário para você. Terceira dica. Antes de começar a ler um livro, é bom você buscar algumas informações sobre ele. Então, pega uma crítica, não necessariamente uma crítica literária. Vai atrás de um canal no YouTube que fale sobre o livro específico, que tenha uma resenha. Hoje a gente tem muitos canais que falam sobre livros, então a gente tem canais como o TLT, da Tati Feltrin, tem canais como o da Veves Valadares, Bel Rodrigues e tantos outros canais que eles... agora o que tá tremendo é a Meg, não é a Nix. São canais que eles são focados em literatura e que eles têm muitos livros que eles acabam comentando uma ou outra coisa. Eles fazem resenhas, eles explicam, eles comentam diretamente sobre os livros. É muito mais legal quando a gente conhece mais ou menos a história. E acontece às vezes a gente pegar um livro que ele não desperta aquilo logo de cara, ou a gente começa a ler e tem muitas dúvidas, não consegue entender exatamente para onde que a história está caminhando e o que ele está querendo dizer com aquilo. E às vezes a gente pegando uma interpretação de uma pessoa que já leu, é muito mais fácil para a gente desenvolver a curiosidade e querer continuar com essa leitura. Um adendo em cima disso daí, tá? Não busque um livro pelo tamanho. Eu acabo percebendo que muitos alunos meus, quando eles estão na aula de português, eu dou aula de história, né? Mas muitos dos meus alunos, que eles têm que fazer alguma atividade, que a professora leva todos eles para a sala de leitura e eles têm que escolher um livro, muitos deles pecam na hora em que eles decidem escolher o livro menor para ler. Não necessariamente o menor livro é o que você vai ler mais rápido. Por exemplo, se você pega um livro da Clarice Lispector, vamos pensar aqui Água Viva. Água Viva é um livro da Clarice que é fininho. Tecnicamente você leria em uma tarde. Mas é Clarice, né? Clarice, ela tem o hábito em alguns livros dela de escrever em fluxo de consciência. O fluxo de consciência não é uma coisa muito simples de você desenvolver a leitura disso. Você precisa ter um certo estudo e um certo preparo para você conseguir acompanhar. E principalmente uma imersão na leitura que não é todo mundo que tem e não é em todo lugar que você tá que você vai conseguir essa imersão. Não necessariamente todo mundo vai conseguir uma imersão dessa num trem lotado às 6 horas da tarde. Por isso que é interessante você procurar saber sobre o livro antes. Algumas características. Existem livros que eles são enormes, mas eles são muito fáceis de ler, ou a leitura deles é muito mais rápida e fluida. Por que Harry Potter fez tanto sucesso? Sendo que são 7 livros e a gente tem livros bem gordinhos ali no meio, que a galera lê muito rápido. Porque a forma em que ele é escrita já é toda calculada. Então, a escritora, que é a J.K. Rowling, ela tem uma técnica de escrita em que ela torna realmente a leitura mais fluida e mais rápida. Por isso que muitas pessoas não sentem quando estão lendo os livros. E isso a gente pode falar sobre qualquer outro. Se a gente pega as Crônicas de Gelo e Fogo, que também é uma outra saga, que acabou gerando a série Game of Thrones da HBO, também são livros que são muito grandes, mas a forma de escrita já é diferenciada, então já é para você acelerar. E existem muitos outros. Vocês não precisam necessariamente ficar pegando o livro pelo tamanho. Não se assustem com o tamanho de livros. Tecnicamente, eles demoram mais para ler.
Só que isso vai variar muito de autor para autor, do tema, do leitor especificamente. Então não se atenham muito a tamanhos de livros, né? Procurem saber antes qual que é o tipo de escrita, se ele é mais tranquilo, se é fluida a leitura ou não. Quarta dica: busque estilos diferentes de leitura. Eu percebo que tem muita gente que tem um preconceito muito grande com alguns gêneros de leitura. Para a galera que está começando a ler, principalmente para adolescente que não tem muito interesse por leitura, a gente sempre indica história em quadrinho, que são os HQs, ou os mangás, justamente porque existe uma quantidade de letras, né, de palavras ali, que é diminuta, mas tem muito desenho e isso acaba sendo atrativo. A questão é que hoje a gente já tem alguns HQs, algumas histórias em quadrinho e mangás também, que não necessariamente o enredo ele é simplificado. A gente pega muito aqui no Ocidente, mas principalmente aqui no Brasil. Isso tem mudado nos últimos anos, mas a gente tem uma tendência a achar que todo tipo de história em quadrinho é estilo Turma da Mônica e que é voltado apenas para o público infanto-juvenil, quando na realidade existe aí um nicho gigantesco de produção, tanto de mangás quanto de histórias em quadrinhos, que já são direcionadas para um público jovem adulto ou ainda um público adulto mesmo, que são produções, inclusive, impróprias para menores de 18 anos. Principalmente se a gente for pegar algumas publicações da Pipoca e Nanquim, que são publicações muito legais, eles não pegam só a parte técnica de desenho e eles publicam em capa dura e o papel mais adequado, mas principalmente eles têm focado muito no público adulto e eles têm publicado coisas que estão diretamente relacionadas com a literatura. Existem publicações de clássicos que eles fizeram a versão em HQ e está sendo publicada pela Pipoca e Nanquim aqui no Brasil. Dentro desses gêneros, vocês podem buscar coisas que te interessem. Eu não gosto de HQ, eu não gosto de mangá. Beleza. Eu sei que o jornal impresso não faz mais tanto sucesso, mas leia notícias. Pega um site, um canal de esporte, se é o que você gosta. Acompanha um canal de celebridades, se é o que você gosta. Leia. A gente se acostumou muito com essa questão só do vídeo de receber, da gente ser contemplativo, mas ler é um ato, inclusive, em alguns sentidos, de rebeldia. Então, procure ler algumas coisas. Você acaba sendo ativo na questão de se informar e de buscar aquilo que você gosta. Procure várias mídias. Por que nesse sentido, mídias não, gêneros? Por que nesse sentido eu não indico necessariamente fanfics? A ideia da leitura e da gente praticar a leitura e a gente ampliar o nosso vocabulário e principalmente a gente começar pela repetição mesmo, pelo exercício da leitura, a aprender a escrever melhor. Eu sou uma pessoa que gosta muito de fanfic. Eu leio fanfic desde, sei lá, 13, 14 anos de idade. Só que eu também já percebi que existem fanfics que elas são muito mal escritas. E muitas vezes essas fanfics elas são escritas por adolescentes que ainda estão frequentando o ensino fundamental, ensino médio, e eles não têm uma estruturação muito boa de narrativa. Então, a fanfic ela é legal? Ela é legal, mas ela não vai exercitar necessariamente a tua leitura. São raras as fanfics que elas realmente são muito bem estruturadas, que elas estão com o português correto, que elas estão revisadas. E essas fanfics costumam ser escritas por pessoas que são mais velhas, mais experientes e que infelizmente trabalham e não têm mais tanto tempo para escrever o quanto elas escreveriam, que elas gostariam de escrever no caso. Certo? Dentro desses gêneros, um gênero que eu acho muito interessante para a gente despertar essa curiosidade de leitura são gêneros policiais. Então, se a gente pega... Eu não sei por que deixou de fazer tanto sucesso aqui, mas Agatha Christie é muito bom para isso. Porque Agatha Christie, o Sidney Sheldon,
Até mesmo o Arthur Conan Doyle com as histórias do Sherlock Holmes, porque você começa a ler o livro e ele te instiga com um crime e você começa a ler e você por conta própria é ativo na sua leitura, então aquilo te instiga a querer buscar mais e mais e mais e mais, até que quando você percebe, você terminou o livro e era um livro enorme e é muito rápido esse tipo de leitura. Então, se vocês estão na dúvida de como começar a ler e do que começar a procurar, pega romance policial. Romance não tem nada a ver com romântico, tá? É a forma de escrita, é o gênero ali da escrita. Procura os romances policiais. Eu não quero ler Sherlock Holmes, beleza. Agatha Christie é perfeita. Sidney Sheldon. São os tipos de livros que, inclusive, o pessoal na década de 80 e 90, a gente lia muito. Porque era uma coisa que todo mundo conseguia encontrar. E nos sebos, a gente achava com muita facilidade. E eles têm muitos livros publicados. Da Agatha Christie, eles até lançaram um filme há pouco tempo atrás, que é O Assassinato no Expresso Oriente, que tem até o Johnny Depp no elenco. O filme ficou bom, viu? Mas o livro é muito melhor. Quase sempre o livro é muito melhor do que as adaptações. E a quinta e última é: não se culpe por não conseguir ler um livro caso você tenha apego. Tipo, eu pesquisei, é um assunto que eu gosto, é um autor que eu gosto, é alguém que me inspira, eu quero ler muito esse livro. Porque assim, gente, existe uma época certa para tudo, até para livro. Já aconteceu de eu abandonar leituras e retomar anos depois, porque na época em que eu comecei aquela leitura, eu não me sentia preparada para continuar aquilo. Seja porque era muito difícil, seja porque era um tema que não fazia muito meu estilo naquele período, ou por qualquer outro motivo. Você tem que estar no período certo para você encarar algumas leituras. Exemplo. Quando eu estava no ensino médio, eu fui obrigada, como muitos de vocês provavelmente vão ser obrigados ou já foram obrigados, eu fui obrigada a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E eu odiei. Eu fui ao teatro com a escola para a gente ver a apresentação da peça, a gente viu trechos de filme, a gente estudou trechos do livro, tudo. E a gente teve que ler o livro e fazer a prova do livro, porque ia cair no vestibular. E eu achei aquilo um saco. Eu odiava o Brás Cubas. Tudo que eu lia dele me causava raiva, ranço, eu não aguentava mais. Era uma gastura com aquele livro que eu não conseguia mais suportar. E é um livro pequeno. Muitos anos depois, quando eu não tinha nada para fazer, agora é a Nix, quando eu não tinha nada para fazer, eu peguei esse livro de novo e eu decidi ler. E eu descobri que eu gostava muito desse livro, só que eu era bem mais velha. Eu já entendia qual que era a ironia do Machado de Assis. Eu sabia que a intenção dele na hora de escrever um personagem principal tão repugnante que nem o Brás Cubas era para que ele provocasse raiva. Tudo que estava retratado ali era de uma genialidade gigantesca, só que quando eu tinha ali os meus 15 anos de idade, eu nunca teria percebido isso. Outro exemplo. Mas aí você leu porque você era obrigado, Machado de Assis, tal. Ok, não é segredo para muitas pessoas que eu sou muito fã do Tolkien. J.R.R. Tolkien, né, o criador do Senhor dos Anéis. E um dos livros que eu deixei de lado e eu fui retomar anos depois foi justamente um livro dele, que é o Silmarillion. O Silmarillion é um livro que ele é escrito em outra modelagem, não é um nível narrativo comum, e na época que eu comecei a ler, eu não conseguia entender, porque eu era muito nova. Por mais que eu gostasse, que eu quisesse entender aquilo, não era o tipo de coisa que eu conseguia aproveitar, não fluía a leitura. Então eu parei e anos depois, mais velha, depois de eu ter estudado um pouco, depois de eu ter conhecido bastante, visto vários vídeos sobre o Silmarillion, eu consegui retomar a leitura e hoje é talvez o meu livro preferido do Tolkien.
justamente porque foi um sacrifício muito grande para eu conseguir ler. Você não vai conseguir desenvolver esse apreço pela leitura com um livro só. E não vai ser do dia para a noite que você vai melhorar as suas técnicas de leitura. Muito menos você vai se tornar um crítico literário com pouco tempo. Nix. Enfim. Para encerrar bem o vídeo. A leitura é muito importante, principalmente nesse desenvolvimento escolar, nesse período escolar, mas também quando a gente está nesses períodos de quarentena. O que eu acho mais interessante da leitura e por que eu gosto tanto de ler é porque dá para você sair de casa sem tecnicamente você sair de casa, certo? Você consegue viajar sem sair do lugar. E isso que é o mais mágico dentro de uma leitura. Não se cobre tanto, tá? Você pode buscar aquilo que você mais gosta de uma forma de leitura. E também não se cobre de ficar lendo o livro com muita rapidez. Cada pessoa tem o seu ritmo e não tem nada de errado você ler uma página por dia e muito menos um livro por dia. Você não precisa ser o extremo do leitor, certo? Já agradeço desde já. Desculpa pela Nix, que deu uma destruída aqui no finalzinho do vídeo. E a gente se vê numa próxima. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar se for do seu interesse e de se inscrever também no canal.